O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, conhecido como Século das Luzes, que ia contra o antigo regime conhecido como Período das Trevas. Além disso, pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos como mercantilismo, absolutismo monárquico, poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Com base nesses 3 pontos, podemos afirmar que o iluminismo defendia a liberdade econômica, ou seja, sem intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, o predomínio da burguesia e seus ideais. As ideias liberais do iluminismo se espalharam rapidamente pela população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Estes reis eram denominados déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias do progresso iluminista. Alguns representantes do despotismo esclarecido foram Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e Marquês de Pombal de Portugal. Alguns pensadores ficaram famosos e tiveram destaque por suas obras e ideias nesse período. São eles: John Locke. John Locke, considerado o pai do iluminismo. Sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde Locke defende a razão, afirmando que a nossa mente é como uma tábula rasa, sem nenhuma ideia. Defendeu a liberdade dos cidadãos e condenou o absolutismo. Voltaire. François-Marie Arouet Voltaire destacou-se pelas críticas feitas ao clero católico, à inflexibilidade religiosa e à prepotência dos poderosos. Montesquieu. Charles de Seconde Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, defendeu a tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário. No entanto, Montesquieu não era a favor de um governo burguês. Sua simpatia política inclinava-se para uma monarquia moderada. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é autor da obra O Contrato Social, na qual afirma que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. Rousseau destacou-se também como defensor da pequena burguesia. Quesnay. François Quesnay foi o representante oficial da fisiocracia. Os fisiocratas pregavam um capitalismo agrário sem a interferência do Estado. Adam Smith. Adam Smith foi o principal representante de um conjunto de ideias denominado liberalismo econômico, o qual é composto pelo seguinte: o Estado é legitimamente poderoso se for rico. Para enriquecer, o Estado necessita expandir as atividades econômicas capitalistas. Para expandir as atividades capitalistas, o Estado deve dar liberdade econômica e política para os grupos particulares.
A principal obra de Smith foi A Riqueza das Nações, na qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura. Boa tarde, estamos ao vivo diretamente da Escócia, onde falamos com o filósofo e economista britânico Adam Smith. Olá, Adam, como você está? Esplendoroso. Você poderia nos esclarecer algumas dúvidas a respeito do iluminismo? Claro. Onde surgiu o iluminismo? O iluminismo foi um movimento que surgiu na França no século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa na época. Ok. Como vocês, pensadores iluministas, pensam na relação existente entre o Estado e a Igreja? Na visão de vários iluministas, a Igreja não deveria interferir nas questões políticas. Tendo suas ações voltadas para os homens, as instituições políticas devem ser guiadas por um modelo racional de organização política que não se apoie em justificativas religiosas ou que sofrem algum tipo de interferência clerical. Como os iluministas acreditam ser possível compreender algum objeto de estudo? A investigação científica deve ser guiada pelas críticas, suposições e dúvidas do pesquisador. Através deste universo de ideias, ele iria consolidar um método capaz de responder às suas perguntas. Caso o método empregado se mostrasse eficiente, ele alcançaria uma nova forma de conhecimento. Ok, obrigada, Adam. Obrigada, telespectador. Encerramos assim a nossa entrevista.